Meus irmãos, nesse momento nós nos reunimos aqui com o coração contristado, né? Mas alegre, por quê? Porque o nosso irmão Vandi, ele está na presença do Senhor. Só por alguns dias nós estaremos distante dele. E isso nos traz a certeza de que a nossa vida aqui realmente ela é momentânea, mas ela continuará no céu. E por isso nós estamos aqui hoje juntos, reunidos, os irmãos, amigos, para agradecer a Deus pela vida do irmão Vandi, por esse tempo que o Senhor nos permitiu tê-lo conosco, né? Como pai, como esposo, como amigo, como irmão em Cristo, como aquele ajudador que sempre estava pronto para servir, pronto para abençoar, para investir nas vidas e até nas vidas dos pets, né? Os cachorrinhos com certeza também vão ficar tristes, mas a gente sabe que Deus tem um tempo determinado para cada um de nós aqui. E por isso nós vamos cantar. Nós vamos cantar um dos hinetos que ele mais gostava. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Tá? Vamos lá? Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não há circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista, alegre sou. Ainda que a terra não floresça e a vide não der o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guie por vista, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guie por vista, alegre sou. Agora nós vamos orar. Eu gostaria que a Lídia, que foi uma das amigas que esteve próxima do Vandi, da Fátima, desde lá da nossa época do SEC, fizesse essa oração de gratidão a Deus por todo esse tempo, por toda a vida do Vandi aqui conosco. Pai de amor, nós somos gratos, nós te exaltamos, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que o Senhor sempre faz o melhor. Ainda que os nossos corações entristecidos, contristados, mas nós sabemos que a tua vontade foi feita e isso conforta o nosso coração. Que o Espírito Santo Consolador visite cada um da família, a cada um dos amigos. E nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do Vandi, pelo tempo que ele pôde fazer diferença nesse mundo, onde ele estava, em sua casa, com seus amigos, no seu trabalho, com seus filhos, sua esposa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que foi um servo fiel e agora ele já está contigo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fique conosco. Nós só te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo.
Muito obrigada pela vida do Bandi, por este amigo tão querido. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que é o teu amor que nos une. Por isso nós te agradecemos, te louvamos no nome de Jesus. Amém. Nós temos um texto, depois nós vamos cantar, que é Isaías, versículo 40, o 40 e o versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Era um dos versículos preferidos do nosso irmão Bandi, e nós sabemos que aqueles que realmente esperam no Senhor renovam cada dia as suas forças. E o Senhor tem renovado as forças, eu creio, de cada um dos irmãos aqui, de cada um de nós, para a gente poder investir nas vidas e vidas que vai para o céu. E eu tenho o pastor Irlande, ele sempre diz que nós temos que investir em vidas, porque vidas é que vai para o céu. E a gente viu isso na vida do irmão Bandi. Ele investiu na mais tenra idade, durante anos e anos no colégio presbiteriano, na vida de crianças ali, que com certeza vai ficar para a vida toda. Toda a sementinha que ele plantou ali no colégio, tudo que ele pôde falar, tudo que ele pôde fazer, com as ações que ele fez, com que ele implementou ali também no colégio, por onde ele passou, no banco, na igreja, juntamente com os irmãos, os gideões, cada palavra, cada visita, tudo aquilo que ele fez, com certeza estará com ele na eternidade, né? E ficará nos corações das pessoas aqui também, e florescerá. E se você me perguntar qual a planta, qual a flor que eu mais gosto, e gosto de presentear, e um dia eu falei isso para ele, que é a orquídea ou a violeta. Porque a orquídea, ela morre, mas ela renasce. A violeta, a mesma coisa, você faz mudinhas e ela renasce. Então, é a semente que a gente planta no coração da criança, das pessoas, e ela vai renascendo. Ela pode cair em terra fértil, pode cair em terreno pedregoso, né? Vem o passarinho e come, mas aquela que cai na boa terra e que ela é regada. E Bandi soube fazer isso com amor, com carinho, com muita precisão, com muita dedicação. E nós ainda vamos cantar também mais um hino, mais um hineto, que diz Rompendo em Fé, que também é outro hino que ele também gostava muito. Vamos lá? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás espaço de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou viver o sobrenatural, vou plantar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Nós agora vamos ter mais um momento de oração, e eu gostaria que o irmão Nelson, que faz parte dos Gideões, viesse aqui orar conosco, agradecendo também pela vida do nosso querido irmão Bandi, você que caminhou com ele
bastante bem também. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento, que a Tua palavra nos ensina que tudo, absolutamente tudo, nós devemos dar graças. Nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, pelo tempo que convivemos com o Vandir, Senhor, e dizer, ó Pai, que foi para nós que convivemos uma pessoa muito agradável, muito prestativo, tudo que se pedia para o Vandir, ele imediatamente, a menos que fosse impossível, mas ele fazia o possível para fazer o que estávamos pedindo. Nós que estamos despedindo do corpo do Vandir, mas sabemos que ele está com o Senhor. E nós queremos te pedir nesta hora, Pai, que o Senhor possa estar confortando, consolando o coração de cada um de nós que aqui nos encontramos, particularmente da Fátima, dos filhos, Senhor, dos parentes mais próximos, que todos eles sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que apesar do momento, Senhor, o Senhor possa abrir os seus corações e colocar um sentimento de paz, Senhor, sabendo que o Vandir está com o Senhor. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós, para encerrar esse primeiro momento, para eu passar a palavra para o pastor, eu gostaria que nós cantássemos, tem um hino de Luiz de Carvalho, não sei se os mais jovens, né, vão saber ou lembrar, mas outros vão lembrar. Mas quem quiser colocar a letra ou procurar Quando o Momento Chegar. Nós estávamos até ensaiando ali, tinha algumas pessoas, né, vamos cantar, que diz assim: oh, quando o momento chegar de eu ir com Jesus habitar, em paz eu verei meu Senhor, em todo o seu resplendor. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Em Cristo há perfeito perdão, há nele real salvação, há nele também essa paz que agora me satisfaz. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Que essa seja a perfeita paz que possa reinar em nossos corações. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Dizia eu nesse instante que o que mais vou dizer, né? A irmã já pregou. Mas aqui estamos para despedir um pouco, né? Porque a alma já está com o Senhor. E somos gratos a Deus por sua vida, pela vida desse irmão, do irmão Vandir.
E quero ler em São João capítulo 14, 3 versículos. Como a irmã já pregou, eu botava o tema e as divisões. Normalmente eu prego pouco, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credo também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Este é o que passou com o Vandir. Então, o tema que eu tenho é 3 afirmações de Cristo Jesus. A primeira afirmação que ele está dando aqui, que ele deu a Vandir um dia, não se turbe. Um dia que ele se converteu, ele estava turbado, né? Perturbado, preocupado. Principalmente preocupado com o caminho para onde ir. Uma das coisas mais difíceis da vida é você se perder, não saber onde está e não saber para onde ir. E o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. E ele creu no Senhor Jesus. Graças a Deus por isto, e deixou esse legado, né, para os filhos, para a esposa, para os vizinhos, para amigos, para aqueles com quem ele pode se conviver. É interessante que, quando chegamos aqui, estamos na Bolívia, e chegamos aqui em São Paulo. Encontramos, a Fátima foi lá em casa, já conhecia minha esposa, por isso que foi professora, vacinando. E então a Fátima foi lá e começamos a conversar bastante. E encontramos com o Vandir um dia, em uma dessas visitas, dessas reuniões lá do SEC e tal, aquela coisa toda. E eu vi desse homem um coração maior do que o corpo, né? Um coração maior do que o corpo. Sempre ia nos buscar em casa, e ia nos levar em casa. Eu não conhecia, aqui em São Paulo, eu tinha muito problema para dirigir. Para mim, estar em São Paulo, dirigindo, era estar dentro de um oceano, porque uma avenida terminava, ali já estava outra cidade, e eu ficava: como é que eu vou dirigir desse lugar? E nessas reuniões ele nos levava em todas elas. Este homem foi para Recife, não? Lá estudou, terminou seu curso em 97, em 94 se casaram com a Fátima, ele e a Fátima. 84. Em 84, todos vieram 2 filhos. E então vi nesse homem um homem que sempre estava ativo, não é? Eu dizia que ele era um homem integral, não é? Era um homem completo no seu trabalho, ele queria dar tudo. Fomos fazer um dia um churrasco em casa de Helenita. Que coisa, como ele se dava para aquele churrasco. E eu não sei fazer churrasco, mas eu estava ajudando a ele, não é? Ajudando, eu só comia, porque ele fazia tudo. Eu vou olhar aqui se a carne está assada, né? Então eu comia. E ele olhava para mim e dizia: não é assim que eu faço churrasco, não é? Mas foi um tempo muito, muito importante para nós, com ele, né? Então eu creio que ele é um homem que teve uma vida bem involucrada, envolvida na obra. Na igreja, esteve também envolvido, era introdutor, estava na recepção ali,
E eu fiquei pensando hoje, quando a Fátima me mandou, onde eu trabalhava, e também ação social, por que a igreja colocou ali? Normalmente, a igreja coloca alguém que tem um sorriso bonito, né? Ele não vai colocar para receber as pessoas uma pessoa que não sorri. E ele sempre com aquele coração, com aquele sorriso bonito. Então, a igreja colocou. Ele encontrou ali na igreja esse lugar para fazer o trabalho. Era um homem que se dava realmente ao trabalho. E ele tem uma frase: o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade em que elas acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. É muito interessante isso, não é? Muito interessante isso. Por que este homem fez isso? Porque creu. Ele creu e se entregou realmente ao Senhor para esta grande obra, que é o serviço aqui na terra. O Senhor nos mostra, meus irmãos, meus amigos, que é necessário isto. Outro ponto que nos dá aqui é: a Bíblia diz que ele foi preparar lugar, que Cristo foi preparar lugar. Primeiro, a certeza de que ele creu. E agora o lugar. Cristo foi preparar lugar. Ele falou isso para Vadir através da Bíblia. Vou preparar lugar para vós. Vou preparar casa para vós. Ele recebeu do Senhor esta palavra: vou preparar uma casa. Todos aqui temos nossa preocupação com a casa onde vivemos, onde vamos viver, com o lugar onde vamos viver. Temos preocupação com aluguel, com imposto, com tanta coisa, né? E eu fico pensando, o Senhor dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele falou isso para Vadir e está falando para nós também. Muitas moradas. E quem preparou essas moradas? O próprio Senhor Jesus. Ali não teve mão humana, senão que o próprio Senhor Jesus preparou um lugar para ele. Seu corpo está aqui agora, mas sua alma já está com o Senhor. Morei em Feira de Santana por 3 anos, estudando no seminário, e frente ao seminário tem um cemitério. E um dia eu vi um movimento muito grande, e eu, curioso, fui ver o que era. Que havia morrido um homem muito rico, e ele falou com seus familiares: não quero que me enterre deitado, quero que cabe um poço e me coloque com os pés para baixo. E eu fui ver isso. Colocaram dentro do caixão, colocaram o homem em pé, várias bolsas de sacos de cimento, não é? Ali naquele lugar. E depois as pessoas agradecendo aquele homem rico pelas casas, terrenos que ele deu a muita gente onde ele morava. Mas o Senhor Jesus preparou para todos nós um lugar. Preparou para Vadir. Eu fico pensando agora, ele lá, olhando as flores, as plantas, né? As orquídeas e tantas outras coisas, se é que tem, que o Senhor se preocupou com isso, né? Olhando para essas coisas lá, desfrutando das bênçãos do Senhor. Outra coisa aqui é que o Senhor está dizendo neste texto, é que o Senhor gosta de companheirismo. Ele não gosta de estar sozinho. E sempre eu pergunto, por que o Senhor leva tanta gente boa ao céu?
para os céus. Tão cedo. E um dia me veio a resposta. Deus gosta do que é bom. Deus gosta do que é bom. Por isso que Ele leva muitas vezes cedo. Não é? Ele quer estar com o que é bom. Ele quer estar com aquele que é útil na sua casa. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O Senhor quer um companheirismo para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também esteja. Já pensaram nisso? Pense numa pessoa importante aqui dentro do nosso Brasil, ou fora do Brasil, se chegasse aqui e chegasse próximo, você ia querer abraçar, não é? Essa pessoa. Ia querer pelo menos dar a mão a essa pessoa. Não é isso mesmo? Por exemplo, se chegasse aqui com o Roberto Carlos, muita gente que é fã de Roberto Carlos, ia lá querer dar um abraço no Roberto Carlos. E certa vez o presidente Kennedy, um homem crente, lá nos Estados Unidos, foi a primeira igreja batista de São Francisco, quando era presidente ainda, quando fizeram aquela recepção bonita, ele foi com vários ministros, estavam as cadeiras ali para o presidente sentar, o templo estava lotado, e então diz que um senhor entrou procurando lugar para sentar e não tinha mais lugar, e ele foi com uma bengala, né? Foi andando e não tinha lugar, mas um dos ministros não foi, exatamente o ministro que a cadeira que estava perto, ao lado do presidente, estava vazia, e aquele homem foi andando e procurando. Então o presidente viu que ele procurava um lugar para sentar. O presidente, vem sentar aqui. Aquele homem com a bengalinha dele foi lá e sentou perto do presidente. Imaginem só, em dado momento ele colocava o codo no braço para sentir o presidente. Sentia o presidente ali. Quando saíram, ele ia falar com o cara: eu estava com o presidente, sentei ao lado do presidente, coloquei o meu codo, meu braço, no braço do presidente. Meus irmãos, meus amigos, já pensaram no privilégio de cada um de nós estarmos ao lado de Cristo Jesus? Virei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também esteis. Que tal pensar nisso? Mas para isso necessita crer, como disse em primeiro lugar, necessita crer, assim como o irmão Vadir creu, não é? Necessita crer, necessita aceitar, necessita se converter, necessita se arrepender dos seus pecados, necessita aceitar a Cristo Jesus. Você pode estar ao lado do Senhor Jesus um dia, como eu também vou estar ao lado do Senhor Jesus, desde que possamos nos render a Ele. A Bíblia diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus, Vadir confessou, creu, se arrependeu. Hoje ele deixa um legado para os seus, para aqueles com quem outro conviveu. E esse legado deve ser passado para outros e mais outros. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a família, Deus abençoe os filhos, Deus abençoe a Fátima, aos amigos, assim a cada um de Deus. Amém? Obrigada a todos vocês que vieram
iniciar nosso encontro com o dia aqui na Terra. De coração, nós temos aqui os jovens, eu quero dizer obrigada. O pessoal lá do colégio americano, presbiteriano, desculpa, e da igreja presbiteriana, muito obrigada. As jovens amigas de nossa filha, muito obrigada. Os jovens amigos do nosso filho, muito obrigada. Os gideões e auxiliares, sem palavras, gratidão imensa. A Igreja Batista Memorial de São Paulo, muito, muito obrigada. Chegou meu filhão na fé, Alexandre, obrigada por tudo. Quero agradecer aos amigos, vizinhos, e dizer que tem o meu grupo também lá no Seminário de Educação Cristã, tem o meu grupo da Vida Aberta, e nós temos muitos grupos, muitas pessoas, e a todos vocês, nossa gratidão, e que possamos um dia nos reencontrar nos céus e exaltar o nome do Senhor. Nós temos ainda 5 minutos para que aconteça o desfecho. Se alguém quiser dar uma palavra, a franquia aqui está aberta, né? Nós temos essa oportunidade, né? Não sei se alguém dos Gideões ou da vizinhança, Silmara, obrigada por ter vindo, minha amada, obrigada por estar aqui. E é um momento simbólico, né? Eu agradeço ao pastor Genaro, a todos vocês. A Luzinete, que é a nossa capitã, nossa amada, nossa Ângela, a Kelly. Não vou citar nomes, porque senão a gente acaba esquecendo alguém, né? A Lisete, a Lídia, que veio lá de Jaú. Então, eu só quero dizer a vocês, nesse momento, muito obrigada, gratidão. Doutora Denise, minha amada linda, muito obrigada por ter vindo. E aqui está o Vandir, última vez que estamos vendo aqui na Terra, só nos reencontraremos no Cristo. Alguém quer dar uma palavra? Eu denominaria o irmão Vandir com a seguinte palavra: serviço. Foi um homem que gostava de servir. E nós fomos abençoados com o serviço dele quando chegamos aqui em amor ao Senhor, não é? Indo para reuniões, indo para alguns lugares e ensinando também algumas coisas importantes sobre o trânsito de São Paulo. Então, todos nós devemos servir, não importa onde estamos trabalhando, fazendo alguma coisa. Ele foi importante. A forma dele demonstrar amor era fazendo, era agindo. Ele primava pelo que ele fazia e buscava fazer bem feito e fazer da melhor forma possível e fazer para agradar ao Senhor. Fosse no trabalho, fosse em casa, ele tomava para si e ele cumpria a qualquer preço. E isso é o legado dele, é o legado de serviço, de disponibilidade, de prontidão. Pode falar, Samara. O amado irmão Vandir, que privilégio nós tivemos de ter. Que se multiplique, Vandir. Humildade, amor, zelo, que pai, que esposo. Venho aqui hoje com meu coração dilacerado, mas assim, com o privilégio de ter nossas vidas. Que Deus receba de braços abertos lá em cima e o reforço, que se multiplique Vandir. Não tenho palavras, né, para expressar o Vandir na nossa vida. Ele pode falar, espero. É porque o Vandir, ele sempre proativo, fará muito, já está fazendo falta a nossa presença, porque ele é muito presente na